Aleluia! Quantos vieram com expectativas no que Deus vai fazer? Nós somos canais usados pelo Senhor, todos nós somos canais usados por Deus, mas eu vim com muita expectativa para o que Deus vai fazer. Amém? Estou sentindo cheiro de água. Gente, quando eu fui chamado para ministrar, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E eu falei, Pai, o que o Senhor tem para nossa casa? Eu me sinto à vontade aqui. Eu estou em casa, tá? Então, é família, é corpo de Cristo. E pela primeira vez Deus me deu um tema. Eu acho que está mudando as coisas dentro de mim. No culto dos jovens não teve tema, né, Felipe? E o Senhor me deu um tema. E o tema da ministração é a cultura da honra. Amém. Tá? Deus, Ele está chamando a nossa atenção para isso. A atenção de todos os filhos de Deus. Isso também está acontecendo na nossa igreja. Honra é uma palavrinha que muda destino. Consegue alterar o nosso destino. Porque ela faz parte da lei da semeadura. Porque aquilo que nós plantamos, um dia a gente vai colher. Não tem aquela coisa, não, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, você vai colher o mal. E o mundo fala, se não colher aqui, vai colher lá no outro lado. Enfim. Nós somos espirituais, nós somos filhos de Deus. E nós estamos nessa terra aqui de passagem. A gente tem que sempre lembrar que tudo que nós fazemos aqui reflete na eternidade. Nós temos algo dentro de nós que é diferenciado do mundo aí fora. É que nós temos o Espírito Santo dentro de nós e nós temos a salvação. E é uma covardia. O mundo aí fora precisa do que nós temos. Mas antes de nós aprendermos o que é honra, eu comecei dizendo que a cultura da honra, nós precisamos aprender o que é uma cultura. E o que é uma cultura? Você vai para uma nação, Cuba, né? Você vai para Cuba, lá tem uma cultura. Qual é a cultura? Vocês comem muitas papas? Sim? Sim? Eles comem muitas batatas, muito frango. Diferente de nós, que a nossa cultura brasileira come o quê? Arroz, feijão, melhor combinação do mundo. Arroz, feijão, aí vem carne, macarrão, aí vem o carioca coloca batata frita, bife e aí vai. O sergipano bota arroz, feijão, macarrão vermelho e a carne frita, que a carne frita é cozida pra gente, né? É aquela carne cheia de nervo. Enfim, e farinha, né? Então existe uma cultura, e cultura é hábito. E eu trouxe aqui o significado da palavra cultura. O sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos. Se na cultura da minha casa eu brigo, falo alto com a minha esposa, o que eu vou estar implantando nos meus filhos? Uma cultura de discussão, uma cultura de confusão, uma cultura que não é legal para se viver. É tanto que, às vezes, quando a gente vai aconselhar outros jovens, a gente ouve, eu não quero fazer nada do que os meus pais fizeram na minha casa. E a gente diz, você não vai fazer, porque você tem a palavra, agora você precisa orar pelo seu pai. Ou seja, foi criada uma cultura. Cultura nada mais é do que conjunto de hábitos. E o que é hábito? Quem pode responder para mim? O que é hábito? O que é um hábito? O que é um hábito? Isso é uma prática. Prática repetida que se torna conhecimento ou experiência. Vocês podem ir lá para Mateus 16, 24.
Se Data Show tiver aí, Mateus 16, 24. É um recadinho de Deus para o nosso coração. Amém? Mateus 16, 24. Posso ler? Amém. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém. Se alguém quiser acompanhar-me, ótimo. Se alguém quiser vir a mim, diga assim: se eu quiser chegar a Cristo, eu preciso renunciar. E que renúncias são essas? Vamos pintar um cenário aqui? Jesus foi um grande líder, sim ou não? Certo. Vamos ver. Vamos entrar comigo na história. Você é escolhido por Deus, meu filho amado. E aí ele passa. Jesus é escolhido por Deus. E ele passa numa empresa onde tem pescadores. E do nada ele chega para um e fala: me siga. Se chega uma pessoa na sua loja, para na sua frente e diz: me siga, você vai ser uma pescadora de mulheres. Nos tempos de hoje, você iria ou não? Sim ou não? Eu não iria. Você iria? Você iria? Mas por que eles foram? Um era cobrador de impostos. Outro pescador. Grande empresário. Essa cultura de que os pescadores eram... Não, era a empresa da época, dava muita grana. Você iria sim ou não? Se um homem aparecesse diante de você e dissesse: me siga. Você não ia. Mas a palavra fala que para seguir Cristo, nós temos que renunciar. Queridos, renunciar dói. E sabe que muitas das vezes hoje nós estamos fazendo isso com Ele? Às vezes é para estarmos aqui, mas nós estamos dando mais valor ao nosso trabalho do que à presença. Eu vou tocar num assunto que tem sido alvo de muita distração. Deus já está mudando tudo. Sabe que os seus pastores oram por vocês? Eles têm tempo de oração. Isso é sacrifício. Porque eles estão passando tempo com Deus, orando pela vida de cada um de nós. Aí de repente o jovem que é fervoroso, Felipe, na igreja ao seu lado, fala: pastor, já estou lhe chamando de pastor. Pastor, eu estou precisando de um trabalho. Mas ele é o mais fervoroso e o mais que está ali ao seu lado, envolvido com jovens. Todo mundo conhece, aquela garra toda. E aí Felipe vai e ora junto com ele. Porque o que dois ligam na terra é ligado no céu. E aí começa a orar. Pai, traz um emprego. Papapá. Mas, de repente, esse emprego chega. E começa a tirar esse jovem dos afazeres,
e do tempo de dedicação que ele tinha para Deus. Está comigo? Dá para entender que isso está acontecendo direto com jovens? Consegue entender isso? E adultos também. E sabe que quando a gente fica longe disso aqui, ó, pode ser qualquer um, tá? Pode ser o mais bonitinho engravatado aqui em cima. A gente cai. Aí o jovem que era fervoroso, ou adulto, estou querendo chamar ele de pastor. Felipe liga, manda mensagem: ei cara, como é que você tá? Hoje vai ter evento e tal, vamos, vou dar um jeitinho aqui. E aí ele aparece, se afogueia de novo, chora, aquela coisa toda. Mas aí de repente vem uma troca de escala. O jovem tem que trabalhar toda quinta e todo domingo. Pronto, acabou. Tá entendendo como é sério? Até para nós escolhermos o emprego, nós temos que ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos saber orar direito, mas às vezes o desespero toma conta. O desespero de querer ajudar logo a família. O desespero de ver uma conta de energia sendo cortada. O desespero de ver uma conta sem pagar e a água cortar. O desespero. Ei, repita comigo, essa palavra funciona. Vou falar de novo. Essa palavra funciona. O nome dessa igreja aqui se chama Palavra da Fé. Vou repetir de novo. Você está no lugar certo, na hora certa, com os pastores certos. Gente, eu venho de outros ministérios aí. Tem pastor doido, tem pastor que manipula ovelha. Vocês estão no lugar certo, na hora certa, com os líderes certos. E aí de repente esse jovem some. Aí o que era nas redes sociais, o jovem ajoelhado, hoje é uma garrafa de Heineken. Ou é num forró caju, dançando com a nova namorada. Tá dando para entender? E onde está a igreja? A igreja do Senhor. Tá entendendo? Jovens tem que ser como arroz, que gruda. Não é arroz parbolizado, soltinho. Tem que ser aquele que gruda mesmo. Gruda mesmo, seja chato, seja insuportável, mas ele sempre vai lembrar: eu tive um líder. Sempre vai lembrar. Assim como seu pai lembrou do meu pai. Foi lindo o que seu pai declarou: o pastor Eli não desiste de ninguém. E assim ele é. E o coração dele não muda. Só se a pessoa quiser desistir, aí a gente não faz nada. Entende? Uma coisa eu aprendi com minha esposa. Eu entrei no pastorado, estou aprendendo o que é esse negócio, que é sangue de Jesus tem poder. Mas há uma graça, que a paciência tem que realmente vir, entendeu? Pessoas, gente, são pessoas, entendeu? São pessoas, e pessoas precisam de que a gente tenha tato com elas. Jesus tinha tato com a gente. Por que a gente não vai ter tato com as pessoas? Entende? E são vidas. Eu um dia vou prestar conta da minha família e da igreja, ou das pessoas que passaram pela minha vida. Seja você sempre o portador e a voz de Deus no seu trabalho, porque um dia nós todos vamos dar conta.
renúncia. E falando desse mesmo plano aqui, teve um momento na minha vida que eu fiquei desesperado por um trabalho. E eu tinha saído de um emprego, porque eu passei por um problema pessoal de doença, síndrome do pânico, aquela coisa toda. Mas mesmo assim eu entrei. Agora é interessante, quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, ele fala com a gente. Às vezes é que a gente faz ouvido de mercador. Sabe? Quando eu entreguei meu currículo, quando eu voltei para casa, o Senhor falou comigo: por que você vai trabalhar? E eu disse: não é para eu trabalhar. E ele ficou calado. E aí no outro dia a Vivo me chamou. Só que eu já fui pesado para a entrevista, porque era uma entrevista de tipo assim: vão lhe aceitar. E aquela coisa dentro de mim: rapaz, se eu disser que não, um monte de gente, eu fui selecionado. E eu falei: pai, o que eu faço agora? Alguém está precisando ser ministrado nessa área aqui hoje à noite. A ministração não tem nada a ver com isso aqui. Meu Deus, depois eu lhe mostro. Incrível. E aí eu fui o caminho, indo para o shopping, falando com o Espírito Santo de Deus: por favor, não me envergonhe. Se o Senhor não falar nada, eu vou dizer que não, lá na frente de todo mundo. E aí o Senhor falou comigo: vá e fique 3 meses. Eu falei: tá bom. Sabe que um filho obediente, ele tem que falar o que Deus falou com ele? Na entrevista eu disse: moça, é o seguinte, eu posso ficar, mas só posso ficar até 3 meses. E a moça disse: mas a gente gostou tanto de você. Mas por que 3 meses? É porque Deus tem outra porta para mim. Eu fui sincero, para que mentir? E o massa é que ela era crente. Ela: você é muito convicto do que Deus fala sempre com você, né? Eu falei: Deus fala sempre comigo. Eu quase que dizia, ele não queria nem que eu estivesse aqui. Quase. Mas aí eu segurei a onda. Falei: vamos. Quem quer Cristo tem que se renunciar. Sabe por quê? Porque Ele sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Ele sabe. Às vezes a gente está pensando muito pequenininho aqui, e Ele tem um grande aqui, ó. Rapaz, me entregue esse pequenininho. Quando já viram uma figurinha? Eu já vi uma figurinha que é uma menininha agarrada no cinho de pelúcia, e Jesus está ajoelhado em frente a ela, com unção atrás dela, falando assim, e Ele está falando: me entregue, me entregue. Às vezes nós não conseguimos soltar coisas, e nós mesmos estamos sendo impedidos de sermos abençoados pelo Pai. Nós precisamos soltar tudo aquilo que nos atrapalha de crescer em Deus. Nós precisamos se alinhar. Peça ajuda, eles estão aqui, ó. Peça ajuda, não vai ter julgamento nenhum. Vocês têm um pastor do tamanho do coração enorme. Peça ajuda, vocês sabem disso. Pegue o coração dele. Pegue o coração dele. Pegue o coração dela. Mulherada, ei, vocês têm uma pastora. Pegue o coração dela. Abra mesmo, rasgue. Foi para isso que ela foi chamada. Foi para isso que ele foi chamado. É para atender o telefone madrugada mesmo. É sério, pastor, é para isso mesmo. Porque senão Jesus aparece para eles e fala: por que não atendeu? E aí? Por que não atendeu? Está entendendo? Por que não atendeu? O chamado todo mundo quer, mas o serviço, entende? Como é sério? Não é só um título. O título é para nós esfregarmos na cara de Satanás e libertarmos outros irmãos. É autoridade empossada. Apóstolo, profeta, evangelista, todos nós somos irmãos em Cristo. Amém? Deixa eu ir, deixa eu seguir. Ô glória.
Deus é bom. Hoje, querido, nós estamos vivendo uma era que nós precisamos mostrar o caráter de Cristo em nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Eu falei agora sobre cultura, sobre hábito, mas para a gente entender o que é honra, nós precisamos passear na desonra e entender o que é uma desonra. Desonra, da mesma forma como honra muda o teu destino. Quando você desonra alguém, você pode ir para a morte. Morte física. É muito sério. São 7 letrinhas. Uma palavra com 7 letrinhas que pode acabar com sua vida. E é você mesmo que acaba. Por não saber ouvir, por dar lugar a orgulho e a altivez. Eu estava meditando e foi quando veio Efésios 5:1-2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor. Aí agora a gente vai lá para 1 Coríntios 13:4-7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses. Sabe, tem muita igreja, muita gente que vem para a igreja só para sugar do pastor e depois vai embora. Nós precisamos estar orando pelos nossos líderes, preste bem atenção nisso. Nós como ovelhas, temos a obrigação de orar pelos nossos líderes. Eles são seres humanos também e têm emoção. Não se ira facilmente. Obrigado, Deus está falando comigo. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Porém, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós temos que ser suporte um do outro. Nós temos que ser suporte um do outro. Eu fico imaginando quando a palavra diz para nós sermos imitadores, cara, de Cristo. Eu fico, meu Deus, como é um negócio desse? O cara era o amor encarnado. E às vezes eu fico pensando, tá, apertar Jesus vai sair o quê? Palavra. Não vai sair um esbravejamento para os sanguíneos, para os coléricos da vida. Não vai sair um choro de melancolia. Ou não vai sair, tô nem aí. Entende? Mas ele era a palavra. Ele era a palavra encarnada. Eu lembro de uma cena, quando eu estou lendo, eu fico imaginando. Eles lá no rush, no coisa, sendo perseguido. E Pedro fala, Senhor, vamos orar para que mande fogo do céu. E ele só fala, para trás de mim, Satanás. Oh. Como assim? Uma palavra. Sabe por quê? Tem como a gente ser assim? Se nós se expormos a essa palavra. Quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais eu fico parecido com Ele. Mais o Espírito Santo vai ter voz para falar. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, mais você vai ficar parecido com Ele. E a honra na sua casa voltará.
sem agressão, sem choro, sem confusão, mas precisa estar perto da palavra, profeta. Tempo de oração, mãos que curam, o dom precisa sair, mas precisa estar perto da palavra. Muitos querem as nações, mas a gente não faz um evangelismo na rua da nossa igreja. Para que eu quero a nação, se eu não tenho coragem de ir na esquina para o vendedor do pastel falar do amor de Cristo? Que missionário é esse? Não é? Muitos querem as nações, mas mal está dando um exemplo dentro de casa. Exemplos de desonra. Desobediência é uma desonra e traz desgraça. Abrevia o seu tempo na terra, é a palavra que diz. Porque se é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra, o que você acha que vai acontecer quando você desobedece? Aí você vê muitos jovens morrendo de Covid, morrendo de doença que é por causa de quê? Não é natural não, querido. Não é natural não. Satanás está aí brincando de varrer, ó. E varrendo muito crente também. Não é natural não. Não é natural não. Eu tive um amigo que ele estava entre a vida e a morte. E aí o Senhor nos incomodando para orar. E eu, Senhor, orar por fulaninho senão ele morre. E aí o Senhor me mostrou o que estava acontecendo. Brecha. Covid entrou, quase que morre. Gente, a raiz de todo mal é Satanás. Não tem como a gente pintar. Não, o evangelho é assim, não. Não estou dizendo que toda doença é porque tem brecha, não. Mas analise-se a si mesmo, caramba. Alinhe o seu coração. Eu vou voltar a falar de novo. Para nós estarmos aqui, fazendo isso aqui, Felipe, todos nós temos que estar alinhados, com o coração alinhado. Porque senão é só caixinha de fósforo, barulho de caixinha de fósforo, entende? Quer ver outra desonra que o seu pastor ama? Falta de compromisso. Ele odeia isso, os dois. Sabe por quê? Todos os pastores, né? Mas tem uns que plantam, aí colhe, né? Tem uns que plantam, então não pode falar nada. O voluntariado, existe uma lei no voluntariado. Mas é porque eu sou voluntário, eu posso chegar. Não, pode não, meu filho. Se você não está fazendo o trabalho correto, pode sair. Pode sair do voluntariado, você volta para o seu banquinho. Está entendendo? Falta de compromisso é desonra. Se o pastor marca 7 horas, chega às 6:30. Grupo de louvor, se vocês vão ensaiar às 6 horas, 5:30, todo mundo tem que estar no palco. É desonra com o líder. Quer ver uma coisa? Eu também sou ministro de louvor, eu sei o que é isso. Entende? Às vezes o ministro principal atrasa 1 hora. Ele dá vontade de falar, eu canto com playback. Porque no meu coração é desonra. Eu já virei a chave. Gente, é o Senhor, é para o Senhor que eu faço. As pessoas recebem, mas quem está recebendo primeiro é meu Pai. Eu estou ministrando para Ele, entende? Então eu estou ministrando para Ele. Primeiro é para o coração. Agora, se eu na minha cabeça, não, eu vou ministrar o que as pessoas gostam de ouvir. Está errado. Está errado. Às vezes Deus vai mandar você cantar em inglês, porque tem alguém no online precisando ouvir.
Isso aqui é para salvar a vida. Se um se levantar para salvar, pronto, foi maravilhoso. Entende? Conferências, uou! Gente, a parte mais maravilhosa da conferência é quem se levanta para aceitar Jesus. Se ninguém se levanta, foi para crente. Sim ou não? Vamos embora. Quer ver outra? Outra desonra? Essa é o cala aperta. Prometer e não cumprir. Está começando a entender o que para a gente chegar na honra, a gente tem que o quê? Entender o que é a desonra. Meu irmão, se você está se encaixando nessas palavras, se alinhe hoje. Prometer um almoço, cumpra logo. Eu estou devendo. Estou devendo para alguém. Né, Camila? A gente está devendo. Mas é sério. Senão o tempo engole. E é nas mínimas coisas. Porque se a palavra diz que eu sou fiel no pouco, no muito eu vou ser. Entende? Então, se eu sei honrar os meus compromissos, se eu prometo, as pessoas, gente, elas geram expectativa. Tu sabe o que é um teu pastor falar, olha, eu vou, e daqui a pouco ele desmarca, olha, eu não vou mais não. Prometeu e não cumpre. Prometeu e não cumpre. Promete. Se prometeu, cumpra. Estou acabando. Quer ver outra coisa? Ações inúteis. O que é uma ação inútil? Inútil, vamos lá. Vou usar você, tá? Você eu posso. Felipe chegou cedo. Tá uma sujeira aqui. E, rapaz, daqui a pouco o zelador vai chegar aí. Eu vou limpar aí a bateria. Aí o cara tem um contratempo. Ei, a casa de Deus vai ficar suja e você só limpou a bateria. É exemplo, tá, Lipe? Agora, se Deus estiver falando contigo. Tá dando para entender? Tá dando para entender que tem muito filho de Deus no voluntariado da igreja que é assim? Eu só vou limpar, só vou fazer o que me disseram para fazer. Não, faça mais. Faça mais. Vai lá no almoxarifado, dá uma olhadinha nos banheiros, vai daí, deixa eu botar um cloro aqui. Meu irmão, que seja que você peque por exagero de cloro, mas o banheiro vai estar limpo. Alguém fez, é melhor do que estar com cheiro de mijo. Concorda? A palavra chama isso de inútil, que só faz o que manda. Faça mais. A outra coisa, orgulho. Aí pega. Só para encerrar. Orgulho fez um anjo mais brilhoso que tinha do céu cair. Mas lembre, com rebeldia a gente não trata, a gente corta fora. Porque senão Lúcifer estava tratado. De novo, rebelde, a gente corta fora. Para que, não dissemine. Se rebeldia tivesse tratamento, Deus não tinha expulsado. É no coração. Amém? E para finalizar, isso tudo resulta em quê? Em queda. Você fica os cacos. Então é tempo de, peraí. Será que eu mesmo estou honrando? Será que eu estou honrando o meu líder? Será que eu estou honrando os meus pais? Será que eu estou honrando o meu patrão? A forma como eu estou me portando no meu trabalho, eu estou honrando o meu patrão? Serve para tudo. E eu quero encerrar com isso. Dar honra a alguém significa estimar, valorizar e respeitar essa pessoa. Nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece
E em primeiro lugar devemos dar honra a Deus, porque Ele é digno. Mas a palavra diz que devemos honrar outras pessoas. Um dos mandamentos de Deus indica que devemos honrar aos nossos pais, para que tudo nos corra bem. Além disso, devemos também honrar os nossos líderes que foram escolhidos por Deus para nos ajudarem na nossa caminhada com Ele. Amém? Você pode ficar de pé?